queria falar com vocês um pouquinho sobre uma família que é bem-sucedida, uma família que incrivelmente se deu bem, que conseguiu espiritualmente sucesso. Eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que eu conheci, como exemplo para aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Alguém que tinha tudo para não ser ninguém na vida. Ele quase não nasceu. Porque quando ele ia nascer, talvez você já conheceu situações assim. A mãe dele estava grávida, mas tinha uma acusação de um crime muito grave. E ela poderia morrer a qualquer momento. Você já conheceu alguém que nasceu de uma mãe que estava presa? Ou uma presidiária, ou uma condenada? Ou alguém que estava para cumprir a pena de um crime? Alguém até no corredor da morte, talvez? Quem já conheceu alguém assim? Alguém? Já conheceu? Eu também já tive essa experiência. Essa pessoa nasceu nesse contexto. Quase não nasceu. Quase que ele não vem ao mundo. E quando ele nasce, devido às circunstâncias em que essa mãe o tem, o seu pai, ele talvez tenha sofrido muito no começo dos seus primeiros momentos de vida. A gente hoje tem um hospital com toda a parafernália tecnológica para o conforto dos nossos filhos. Inclusive, nós estamos orando pelo José Arthur, o filho do André e da Giran, que estava na UTI até ontem, lá no Hospital Santa Luzia, porque nasceu de 8 meses, com o aparelhinho respiratório ainda não totalmente pronto. Então, eu visitei na sexta, se eu não me engano, com o presbítero Danilo. Foi com o Danilo que eu visitei? Foi, né? Nós visitamos a Giran lá no Santa Luzia, com o José Arthur na UTI. Essa criança quase não nasceu, porque os pais não tinham condição de nenhum tipo de conforto. Ela quase morre no começo da sua vida. Você já conheceu alguém assim? Que teve que nascer na fazenda? Antigamente isso era bem comum, né? Meus pais não nasceram em hospitais. Meu pai e minha mãe nasceram em casa de parteira. Quem aqui conhece ou nasceu de parteira? Olha aí, tá vendo? Essa turma de hoje tem muito mais privilégio, né, irmã? Não sabem que estão tendo e às vezes a gente não valoriza isso. Pois ele nasceu assim, quase que não nasce. Não teve uma infraestrutura. Ele poderia ter se tornado um menino e um homem muito rebelde, porque os pais poderiam guardar mágoa um do outro, porque ele nasce de um lar onde o pai dele, na verdade, é um padrasto. A mãe dele não teve ele com o pai. Então, ele tinha tudo para crescer como um menino sequelado, traumatizado. A mãe, sob constante desconfiança do pai, o pai com uma insegurança emocional muito grande, um casal que brigasse o tempo inteiro, que se degladiasse o tempo inteiro. Ele poderia ter nascido num lar assim, violento, sem confiança, sem harmonia, sem paz. Você conhece um lar assim? Talvez você conhece bem de perto, talvez é o lar que você veio, talvez não, talvez o de alguém próximo da tua família. E ele não teve condições diferentes para crescer. Na verdade, o lar onde ele se desenvolveu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser um fracasso. Ele tinha tudo para ser um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto revoltado, rebelde, amargo, alguém que não confiava em ninguém, alguém que se tornaria ou não se tornaria ninguém. No entanto, apesar de toda essa dificuldade,
e todos esses possíveis traumas que ele poderia ter vivido. Ele foi o ser humano mais espetacular, foi o ser humano mais sábio, mais santo, mais lindo de caráter que já existiu nesse mundo. Apesar de todas as possibilidades dele se tornar um ninguém, um mal-sucedido pelo contexto do qual ele vem de um lar saudável. Ele nasceu de um lar bonito, harmônico, cujos pais o criaram com alegria, amor, e ele se tornou o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus veio de um contexto que poderia ter sido um fracasso. Famílias que fracassam. E aqui em Mateus 1:18, nós temos a descrição do nascimento de Jesus. Mateus 1:18 diz assim, abra a tua Bíblia. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que fez um lar que nasceu num contexto tão difícil e complicado se tornar um sucesso? O lar mais abençoado que já existiu. Um lar tão abençoado que dele foi criado, educado e construído o Messias, o nosso Senhor Jesus. O que fez com que aquela família desse certo? O que faz uma família dar certo? O que faz uma família se tornar bem-sucedida e não fracassada? Quais são os elementos? Por que lares fracassam e famílias têm sucesso? A gente tem na Bíblia exemplos assim dramáticos. Por exemplo, o profeta Samuel nos fala no seu primeiro livro sobre o sacerdote Eli, que foi o sacerdote que educou ele no templo. E a Bíblia diz que os filhos de Eli eram uma vergonha para ele. Ele era sacerdote, mas os filhos contaminavam o altar do Senhor. Ele era sacerdote, mas os filhos desprezavam as ofertas do Senhor, comiam as ofertas que não podiam comer. Ele era sacerdote, mas ele não corrigia os filhos. Ele era sacerdote, mas ele não disciplinava, educava os filhos. Ele não tinha controle sobre eles. Eles se prostituíam até na área sagrada, onde os sacerdotes ministravam. Um dia, esses filhos morreram numa batalha contra os filisteus. E quando o profeta, quando Eli, o sacerdote, fica sabendo, ele morre também. Ele morre com a notícia da morte dos filhos. Sacerdote, mas o lar fracassou. Ao mesmo tempo, a gente tem na história da Bíblia, Timóteo, filho de um pai grego, de uma mãe judia, tinha tudo para se tornar um menino longe dos caminhos do Senhor. No entanto, a sua avó Lídia e a sua mãe Priscila o educam na palavra do Senhor. Sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd o educam no caminho do Senhor. A avó dele, a mãe dele, o ensinam a palavra do Senhor, e ele se torna um pastor, um auxiliar de Paulo. Timóteo é enviado por Paulo a Tessalônica, é enviado por Paulo a Éfeso, e ele se torna um colaborador. O lar, a pessoa, a família de Timóteo prospera. Queria citar aqui um pastor que eu admiro muito, Jonathan Edwards. Um pastor que nasceu e viveu no século XVIII. E quase 200 anos depois, um repórter
fez uma pesquisa sobre a família de Jonathan Edwards. Ele era filho de pastor, neto de pastor, desde pequeno foi educado na palavra do Senhor. Jonathan Edwards, quando tinha 12 anos de idade, ele escreve uma carta para suas irmãs, ele tinha 10 irmãos e irmãs. Ele escreve uma carta para uma de suas irmãs, com 12 anos de idade, compartilhando a bênção do culto que estava acontecendo lá com o pai dele, que era pastor. E nas palavras de Jonathan Edwards, com 12 anos de idade, ele já dizia: estou muito feliz, porque parece que a palavra do Senhor está entrando no coração das pessoas que vêm aqui. 12 anos. Em 1900, um repórter fez uma pesquisa sobre a família de Jonathan Edwards e encontrou 1.400 descendentes dele em 1900. Entre eles houve 15 dirigentes de faculdades e escolas superiores, 65 professores, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, senadores, governadores de estado, banqueiros, empresários e muitos missionários. Ele se casou, a sua esposa, Sarah, tinha 17 anos. Ele teve vários filhos também, Jonathan Edwards. E ele criou os filhos com culto doméstico, culto familiar, palavra do Senhor, todos os dias. E ele fez com que a sua família se transformasse numa árvore bem frondosa e frutífera. O que faz, meus irmãos, uma família dar certo? Diante de qualquer adversidade, não pense que os problemas que a tua família enfrenta são diferentes e mais graves do que as outras famílias. São apenas os problemas da sua família. O que fez com que a família de José e Maria, a família de Timóteo, a família de Jonathan Edwards e de muitos outros terem sucesso? A palavra do Senhor. Maria seguia a palavra do Senhor. José seguia a palavra do Senhor. Tem 3 versículos aqui que eu quero enfatizar. Qual foi o segredo? Eles tinham uma bússola, a palavra de Deus. No Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Tudo quanto ele fizer será bem sucedido. A folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Está fincado, ancorado, olhando, mirando a palavra de Deus. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. A palavra de Deus é que vai ser a âncora para a tua família conseguir vencer as adversidades. Um outro texto, Josué 1:7. Deus diz para Josué: ser forte, corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Essa é a bússola. É isso que vai fazer uma família ir até o fim dar certo. Não o dar certo do mundo. Eu deixei para o meu filho uma grande herança em dinheiro. Como o Thor Batista lá, o filho do Eike Batista, herdando uma grande fortuna. Que filho você está deixando para a próxima geração? Esse é o sucesso de uma família. O que ele deixa, qual é o legado dele para a próxima geração? Espiritualmente. Ele deixa missionários. Ele deixa gente com caráter de Cristo, gente que vai continuar semeando a palavra do Senhor. Ele está, através da sua família, alargando o território da obra do Senhor, do reino de Deus sobre a terra. O que vai fazer com que a tua família seja bem-sucedida, meus irmãos? José e Maria são um exemplo que eu queria analisar com vocês aqui. Esses dois tinham tudo para dar errado. E
a gente encontra aqui elementos que vão determinar o sucesso deles. O primeiro é que a palavra de Deus era o fundamento da vida deles, solteiros, individualmente, antes de se casarem. José e Maria recebem uma revelação de Deus individualmente. Aqui em Mateus 1, versículo 20, diz que um anjo apareceu para José em sonho e falou com ele. Ele recebe uma palavra de Deus para ele, individual, exclusiva, direcionada a ele, porque Deus trata com cada um individualmente. Lá em Lucas capítulo 1, nos revela que o anjo visita Maria e fala com ela: jovem agraciada, bem-aventurada, você vai ser filha do Messias, do Salvador. José e Maria recebem de Deus uma palavra direta para eles dois, individualmente, solteiros. Tem um pastor por aí cheio de piada de homem e mulher, eu esqueci o nome dele. Na internet tem uns vídeos dele. Ele dá palestras sobre casais, sobre família, e ele tem sempre umas gracinhas. Eu estava ouvindo ele esses dias, e ele falando que às vezes chegam umas irmãzinhas para ele e falam assim: pastor, mas eu quero encontrar o homem perfeito, né? Ele diz: minha filha, se você encontrar um homem perfeito, deixa ele lá, não vai atrapalhar a vida dele, não. Deixa ele quieto, não vai estragar a vida do menino, né? Essa expectativa de encontrar alguém perfeito é irreal. Mas encontrar alguém que ouve a voz de Deus, solteiro, sozinho, individualmente, é o que você e eu precisamos procurar e almejar para as nossas vidas. Os casados precisam fazer com que os seus cônjuges se tornem essas pessoas que ouvem a Deus, que têm sonhos e visões e palavras de Deus, não aquela profecia nova, mas aquela revelação encontrada na palavra escrita do Senhor. Você precisa procurar isso e fazer com que o seu cônjuge se torne mais de Deus do que seu. José e Maria eram mais de Deus do que um do outro. E eles estão aqui, então, experimentando já as primeiras adversidades para se unirem em matrimônio. Aqui no texto diz que José era esposo de Maria. Como é que funciona isso? Se ele ainda não havia possuído, ainda não era o homem dela. É porque naquela época, no casamento judaico, existiam duas cerimônias distintas. Nós poderíamos chamar de casamento civil e casamento religioso. A palavra erusim é uma palavra hebraica que expressa esse contrato entre duas famílias. É o noivado, equivaleria a um noivado hoje, mas já como um casamento civil, já era esposa, já era marido. Legalmente, os jovens estavam casados, ainda que tivessem de esperar pela celebração da segunda cerimônia, que era o Nissuim, a cerimônia de casamento religioso, a celebração pública, onde os dois faziam a união, o Ihud, que é a união, uma só carne, e eles então consumavam o casamento morando, coabitando juntos. José e Maria estavam vivendo nesse intervalo entre o casamento civil, o noivado, o erusim e o nissuim, que era o casamento religioso, a consumação. Durante o intervalo entre esse casamento religioso e o casamento civil e religioso, havia a preparação da cerimônia, a preparação da noiva e do noivo. Eles tinham alguns passos a cumprirem antes de consumarem as bodas, a festa. A noiva ia para sua casa e tinha todo um processo. Não havia convivência física entre noivo e noiva. Eles não estavam ainda casados religiosamente. O que acontece? Nesse intervalo, Maria fica grávida. José poderia se divorciar de Maria nesse intervalo. E ele tem que tomar uma decisão. A Bíblia diz que José era um homem justo. Justo significa, no contexto aqui de Mateus, um
judeu que seguia a lei do Antigo Testamento. José, como homem justo, não se casaria com a mulher adúltera, porque ele estaria sendo conivente com adultério. Segundo a lei dos judeus, a pena para uma mulher pega em adultério, para os adúlteros, é a morte por apedrejamento. Como ela era filha de um homem, de um religioso, de um sacerdote, ela poderia inclusive ser queimada com fogo publicamente. O homem que tivesse cometido adultério com ela seria estrangulado. Mas Maria e José estão no regime judaico sobre o Império Romano. E o Império Romano proibiu os judeus de executarem a pena de morte. Tanto é que quando eles levam Jesus até as autoridades romanas, eles dizem, nós não podemos matá-lo, porque o Império Romano havia proibido os judeus de matarem. Só eles poderiam autorizar a morte. Quando eles autorizavam, então eles poderiam apedrejar, ou queimar, ou matar. O que José fez? Ele procura anular esse casamento com a carta de divórcio. Tinham dois caminhos: a carta de divórcio pública, que iria expor Maria como adúltera, e só ela seria castigada e punida, ou a carta de divórcio privada, para que Maria tivesse a oportunidade de se casar com o homem que a engravidou. E assim ela não morreria, nem o bebê morreria. A expressão aqui, que José queria deixá-la secretamente, pode trazer essa interpretação de que ele ia fugir para um outro lugar. O que não é, historicamente, a hipótese mais viável. Porque se José fugisse, Maria seria adúltera, seria abandonada. Aliás, Maria seria uma mulher abandonada e ficaria à mercê, sem cuidado, seria uma mãe solteira no contexto judaico, que não podia trabalhar, que não sabia ler, uma mulher que sofreria duras penas. O que José faz? Ele procura e pensa e planeja dar a ela a carta de divórcio. Segundo os principais historiadores, essa foi a expressão de deixá-la secretamente, de romper o laço do matrimônio, ainda antes da consumação do casamento religioso. Com isso, secretamente, Maria poderia se casar com o que a engravidara, e ela teria um filho. Maria não falou para José que o filho era de Deus. Foi Deus que disse para ele. Enquanto Deus não disse, José procura fazer aquilo que ele entende que mais agradaria a vontade de Deus. José priorizava a palavra de Deus acima do seu orgulho pessoal. Ele priorizava cumprir a palavra de Deus e perder a noiva para uma outra pessoa. José priorizava a palavra de Deus acima do seu desejo de casar. Ele queria se casar com Maria. Se ele estava noivo dela, é porque ele a amava. Ele abre mão disso, para que não fosse descumprida a lei do Senhor. José priorizava o bem-estar de Maria acima do seu próprio bem-estar. Para ele era mais importante Maria estar bem e o bebê do que ele mesmo. José foi um homem que amou incondicionalmente. Ele abriu mão do seu casamento, abriu mão de prejudicar Maria, que poderia ser morta estando grávida de um adultério, e ele prefere liberá-la e vê-la com outro, do que descumprir a lei de Deus, ou ver um inocente como um bebê ser morto. José era um homem justo, solteiro, sem estar casado. Não dependa de um futuro casamento para estar em comunhão com Deus. Coloque Deus acima de qualquer casamento. Coloque Deus acima de qualquer relacionamento. Coloque a lei de Deus, a palavra de Deus acima de tudo. José prefere contrariar os homens do que contrariar a Deus. José prefere contrariar a sua própria vontade, o seu ego, do que contrariar a lei do Senhor. Maria é agraciada, é favorecida. Maria tem comunhão com Deus individualmente. Ela diz assim para o anjo: aqui está a serva do Senhor, Lucas capítulo 1.
Faz em mim a tua vontade, que se cumpra em mim o teu querer. Ela é uma serva do Senhor. Quando ela vai visitar Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: Maria, bendito é o fruto do teu ventre, bendita és tu entre as mulheres. Em Lucas capítulo 1, Maria canta. E quando ela canta como Davi, um salmista, demonstrando em Lucas capítulo 1 um tremendo conhecimento da palavra do Senhor. Depois os irmãos, com o tempo, podem ler Lucas capítulo 1 e perceber a riqueza de conhecimento da lei do Senhor que Maria tinha no seu cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela vai narrando como o rei Davi, com propriedade, o conhecimento, o entendimento que ela tinha da palavra do Senhor. Ela tinha intimidade com a lei do Senhor, ela conhecia a palavra do Senhor. Maria preservou a sua pureza, Maria conhecia a palavra de Deus, Maria confiava nas promessas de Deus, Maria achou graça diante do Senhor, ela se submetia à palavra de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. José e Maria serviam ao Senhor, independente de estarem juntos ou não. José e Maria serviram ao Senhor, é mais importante para eles servir ao Senhor do que casarem um com o outro. José e Maria eram servos de Deus, eles eram mais de Deus do que um do outro. Eles tinham intimidade com o Senhor, eles tinham discernimento espiritual, eles tinham submissão a Deus, eles tinham confiança em Deus, eles tinham consciência da graça de Deus, eles tinham disposição para trabalhar. Como anda a sua vida de comunhão com Deus individual? Como anda a sua vida de comunhão com Deus sem estar ao lado de alguém, sem estar ao lado da sua esposa, do seu marido, do seu filho, e ao lado de um pastor, ao lado de alguém no banco de uma igreja? Como anda a sua vida com Deus quando ninguém está olhando? No secreto do teu quarto, você fala com Deus, você abre a palavra de Deus, você recebe palavras do Senhor, você recebe visões do Senhor, você tem a revelação de Deus na tua vida, você tem intimidade com o Senhor, ou sozinho você não é alguém perto de Deus? O casamento, a família de José e Maria se tornou a família mais bem-sucedida desse mundo, a família que educou o Messias. Primeiramente porque os dois, solteiros, ainda noivos, priorizavam e viviam debaixo da palavra do Senhor. Segundo, meus irmãos, a palavra de Deus era o fundamento para eles casados. Quando eles se casam, a palavra de Deus continua sendo o norte. A palavra de Deus continua sendo a direção. Eles percebem que o casamento deles cumpre um propósito divino. Deus diz isso para Maria. Deus diz isso para José. José, você não vai deixá-la. Você vai tomá-la por esposa. Ela vai dar à luz um filho. Mateus 1, 21. Você vai pôr o nome nesse menino de Jesus. Já perceberam isso? Maria tem um filho, quem põe o nome no filho? José. O seu nome será Jesus. Você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José e Maria enxergam e percebem que o casamento deles cumpria um propósito divino. Você que é casado, você que é solteiro, olhe para a tua família como um projeto de Deus para esse mundo. Tua família é um projeto de Deus para esse mundo. Tua família não está aqui por acaso, ela cumpre um propósito maior. Quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois Deus diz para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, o filho da minha promessa, e esse filho vai abençoar a terra. E a geração de Abraão é a geração de Jesus, nosso Salvador. Mateus, no capítulo 1, nós estamos lendo Mateus nessa semana, faz aí uma explanação desde de Abraão, chegando até Jesus, passando pelo exílio, passando pelo período interbíblico até chegar em Jesus. Adão, Abraão, o exílio, o período interbíblico e Jesus. Todas as gerações, até chegar até o Messias. A família dele abençoa outras famílias, porque se você é um servo de Deus, a tua família cumpre um propósito. Qual é o propósito da tua família? Fazer com que esse mundo aprenda a amar a Deus, amar o próximo e servir.
fazer com que pessoas se entreguem a Jesus. Você precisa entender aquilo que Josué entendeu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem estar passeando nesse mundo com a família de vocês, eu estou aqui com a minha família com um propósito. Vocês podem ser turistas aqui, eu estou aqui com um propósito. Eu estou aqui com um alvo. Eu e minha esposa, os meus filhos, não estamos passando por esse mundo apenas passeando por aqui. Ou você que não tem marido, não tem esposa, é só você e os seus filhos, ou só você e os seus irmãos, a sua família. Nós não estamos aqui passeando nesse mundo, nós estamos aqui com um propósito. Eles receberam promessas do Senhor, eles receberam responsabilidades. José e Maria, vocês vão criar o meu filho. Quando Jesus faz 7 anos, eles levam Jesus até o templo. E anualmente eles levam Jesus até o templo. Quando Jesus completa 12 anos de idade, eles levam Jesus até o templo. Eles trabalham com Jesus conforme as ordens que receberam. Eles trabalham com Jesus para que se tornem um mestre na lei, na palavra do Senhor. A gente vai ver mais para frente que José educa Jesus em toda a sabedoria da lei do Senhor. Jesus é um homem culto. E o pai é que tinha a responsabilidade de ensinar o filho a lei do Senhor. Eles cumprem o propósito para o qual Deus os une. José e Maria tinham tudo para se separarem. Problemas desde o começo desse casamento. Logo no começo eles precisam viajar para Belém, para o recenseamento. O filho tem que nascer numa estrebaria de animais. Depois que o filho nasce, eles precisam fugir para o Egito, porque Herodes quer matar as crianças, quer matar Jesus. Eles tinham tudo para viver um casamento amargo, uma família amarga, uma família cheia de blasfêmia, de murmuração, de reclamação, mas você não encontra na boca de José e de Maria nenhuma palavra de reclamação, de murmuração, de blasfêmia, de reclamação, porque eles entendem que o casamento deles vai além do prazer deles, vai além da convivência deles. O casamento deles tem uma missão a cumprir nesse mundo. Dê ao seu casamento a importância profunda que ele tem. Não superficialize a sua família. Não dê à sua família, você que está com seu filho em casa, só você e o seu filho, só você e a sua filha, só você e os seus irmãos, uma relevância superficial. O mundo quer fazer com que a sua família seja superficial, que não seja importante. A palavra de Deus vai te dizer que a família do servo de Deus cumpre um propósito nesse mundo. Tua família é importante, tua família é importante para a cura desse mundo. A tua família é luz no mundo, sal na terra. Cuide dela. Preserve ela, ensine a buscar o Senhor. Terceiro, meus irmãos, o fundamento para que o casamento, para que a família de Jesus desse certo, no meio de tanta adversidade, é que a palavra de Deus também era o fundamento para a criação dos filhos. Tanto José quanto Maria eram, de certa forma, pais adotivos de Jesus. É como se José fosse um padrasto e Maria fosse uma meia-mãe, como uma barriga que foi usada para que nascesse o filho de outra pessoa. E de fato foi. Maria e José são os instrumentos que Deus escolhe para que o filho dele nasça nesse mundo. E eles entendiam que, como pais, eles educavam os filhos de Deus. Queria que você se lembrasse disso de novo. Nós pregamos isso domingo passado. Os teus filhos são filhos de Deus. Você não cria os seus filhos para você. Um casal, uma família de Deus entende que cria filhos de outro. Cria filhos de Deus. Deus é o pai dos seus filhos. Lembram-se de Arão, diante do altar, quando 2 dos seus filhos são mortos e ele se cala. Por que ele se cala, meus irmãos? Porque os filhos não são dele, são de Deus. Você cria filhos de Deus. Herança do Senhor são os filhos. E eles então entendem que precisam, como bons mordomos, educar esses filhos na palavra do Senhor. Eu quero que vocês se atentem um pouquinho sobre essa educação aqui. José era o pai do Jesus, o primogênito da família. Deus confiou a eles a educação de seu filho. Jesus conhecia a lei de Deus e trabalhava. Pais
são pessoas que em Deus pode contar para criar os seus próprios filhos. É como se Deus estivesse dizendo para você assim: eu posso contar com você para criar o meu filho? Eu posso contar com você, Daiane, para criar minha filha? Eu vou colocar na tua barriga. Não pense que é apenas os teus óvulos, não pense que é apenas você e o seu marido que estão fazendo esse filho. Eu estou colocando esse filho aí. Você vai cuidar dele, você vai preservá-lo, você vai ensiná-lo nos meus caminhos. Os teus filhos não são teus. Se não fosse por mim, eles não nasceriam. Você poderia juntar 1 milhão de vezes um gameta masculino e feminino, um óvulo, um esperma. Você poderia juntar 1 milhão de vezes e colocar no laboratório e tal. Se eu não quisesse, não fecundaria, não daria um filho. Prova disso, que tantos casais querem ter filhos e não têm. Deus não permite, Deus tem um propósito, Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu tempo. Não se faz filho em laboratório, filho é Deus quem dá. Você pode pegar, botar dentro de uma redoma, pode colocar dentro de um laboratório, colocar dentro ali daqueles utensílios e fazer. Se Deus não quiser, não vai nascer. Pode estar dentro de uma barriga saudável, dentro de um útero saudável. Se Deus não quiser, não vai nascer. Deus é o pai dos nossos filhos e José assume essa responsabilidade. Ele cria Jesus para ser um servo do Senhor. Ele cria Jesus para ser humilde, manso de coração. Meus irmãos, educar o filho era a responsabilidade do pai. Educar o filho era a responsabilidade do pai naquela época. Os pais aqui presentes. O pai José é quem ensinava a lei de Deus para o seu filho. Infelizmente, naquela época, a maioria das mulheres eram analfabetas. O homem, o pai tinha responsabilidade naquela época. E Jesus era um homem culto, meus irmãos. Tem um estudioso judeu, chamado David Flusser. Ele é judeu, ele não acredita que Jesus é o Messias, mas ele estuda Jesus como um personagem histórico. Olha o que ele diz, como judeu também, a respeito de Jesus. Jesus de Nazaré era um homem extremamente culto, mais culto do que o apóstolo Paulo. As frases que Jesus de Nazaré diz, contam de alguém que leu os melhores textos originais de sua época. E os melhores textos escritos pelos judeus de sua época eram escritos em aramaico, em hebraico, em grego e em latim. E nas citações que Jesus faz, diz esse estudioso judeu, só poderiam ser feitas por um homem que sabia falar hebraico, aramaico, grego e latim. Jesus era um poliglota, um homem culto, um homem fino, um homem educado. Quem o fez se tornar assim? José. José era o pai de Jesus. Os irmãos já pensaram? Não foi José que foi pai por causa de Maria, foi Maria que foi mãe por causa de José. Porque a promessa de Deus dizia que Jesus seria o descendente de Davi. Quem era o descendente de Davi? José. Maria é mãe do Messias porque ela era noiva de José. Deus queria que José fosse o pai, um mestre da lei, um homem que conhecia a palavra do Senhor, um homem justo e íntegro. Maria é agraciada porque está noiva de um servo de Deus, descendente da linhagem real, prometida no Antigo Testamento. E José assume essa responsabilidade, ele educa o filho primogênito, ele é o pai de Jesus, ele convive com Jesus, ele é o responsável por dizer para Jesus quais os livros ele deve ler, quais são as línguas que ele deve aprender a falar, qual é a profissão que ele vai aprender. Então Jesus aprende a profissão do pai, que era carpinteiro, Jesus se torna carpinteiro. Pela narrativa, meus irmãos, dos evangelhos, é bem provável que José morreu precocemente, porque a Bíblia não menciona mais José, apenas Maria, os seus irmãos e as suas irmãs. E provavelmente Jesus, como filho mais velho, foi aquele que cuidou da sua mãe viúva, que era desprezada naquela época, que cuidou dos seus irmãos. Jesus trabalhou.
Jesus trabalhou em casa como carpinteiro, Jesus teve que trazer o sustento para a sua casa. Ele, aos 30 anos de idade, quando se expõe ao mundo, é um homem trabalhador, é um homem manso, é um homem de caráter, é um mestre da lei, é um homem culto, é um homem sábio, porque os seus pais entenderam que a responsabilidade de educar o seu filho na palavra do Senhor. Tudo que Jesus sabia, até chegar ao Bar Mitzvah, os 12 anos de idade, foi graças ao seu pai. E quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele está com os mestres no templo, o que eles entendem, o que eles veem? Esse menino é um fenômeno. Com 12 anos de idade, Jesus deixa os mestres boquiabertos, porque ele é muito sábio e conhecedor da palavra do Senhor. José assumiu o seu papel. Maria, diz a palavra do Senhor em 2 textos, Lucas 2, 19 e 51, guardava tudo no coração. Ela era aquela mãe mansa, aquela mãe sábia que edificava o seu lar. O Evangelho não demanda apenas de um coração efusivo, mas de uma memória confiável. Refletir e meditar na palavra do Senhor era aquilo que Maria fazia. No seu cântico, ainda grávida de Jesus, ela expressa isso. Ela era uma mulher piedosa, uma mulher que meditava na lei do Senhor, que fazia associações das promessas do Senhor. Maria vai guardando tudo no coração, ela vai absorvendo, ela vai entendendo. Quando José morre, ela continua nos caminhos do Senhor. Quando Jesus morre e João fica cuidando de Maria, a Bíblia diz lá em Atos que Maria estava com os outros apóstolos lá em Jerusalém, junto com eles na igreja. Porque ela era, antes de Jesus, durante o tempo com Jesus e depois de Jesus, serva do Deus Altíssimo, uma serva do Senhor. A Bíblia diz que Jesus cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus era submisso aos pais. A Bíblia diz que ele, em Lucas 2,51, obedeceu aos pais e voltou para casa. Como é que um homem Deus, um menino Deus, obedece aos pais? Que tipo de pai pode dar uma ordem para um menino que é perfeito obedecer? Pais que são piedosos, pais que são servos de Deus. Imagine os irmãos se Jesus tivesse o problema de ter que ficar desobedecendo seus pais, porque ele era mais santo do que eles. Mas a Bíblia não fala de uma rebeldia, a Bíblia não fala de um Jesus desobedecendo os seus pais, porque José e Maria educaram Jesus na lei do Senhor. Eles não eram perfeitos, mas a lei do Senhor é perfeita. E Jesus é submisso aos seus pais, ele cresce fisicamente, ele se torna um homem carpinteiro. Lá em Mateus 13:55 diz que Maria, Tiago, irmão de Jesus, que se tornou o escritor da carta de Tiago, José, Simão e Judas, um dos discípulos de Jesus, 2 irmãos de Jesus eram seus discípulos, e além deles as suas irmãs. Jesus tinha Tiago, José, Simão e Judas e algumas irmãs na sua casa. Ele cuidava delas, ele se tornou um homem diante de Deus e diante dos homens sábio, amoroso, humilde. A palavra de Deus era o fundamento para ele. A palavra de Deus era o fundamento para os seus pais. Que tipo de filhos você está criando? Você que mora com seu irmão, que tipo de relacionamento você tem com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai? Você precisa colocar a palavra de Deus no centro dos seus relacionamentos familiares, para que esse casamento, para que essa família tenha o sucesso que a família de José e Maria tiveram. Por último, meus irmãos, a palavra de Deus era o fundamento para José e Maria diante dos planos. A palavra de Deus era o fundamento para eles, para onde eles iriam morar. Onde nós vamos morar? Aonde Deus mandar. É no Egito? É em Nazaré? É em Belém? Aonde Deus mandar eu vou morar, porque quem faz os planos da minha família não sou eu, é o meu Deus. Lutero disse o seguinte: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, que Deus não me mande nenhum sonho, que Deus não me mande a visita de nenhum anjo. Eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas. Elas me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para essa vida quanto para a que há de vir, estão na palavra do Senhor. Olha o que Lutero diz. Não preciso de sonho, de visão, de anjo, não preciso de nada disso. Tudo o que eu preciso está na palavra do Senhor. E Lutero tem uma família abençoada. A palavra de Deus era o fundamento para eles nas adversidades. Maria fica grávida antes de casar com José. O noivo nem sabia que o filho não era dele,
que o filho era de outro homem, era de Deus. A noiva fica num contexto onde uma mulher suspeita de adultério poderia ser reprovada e até apedrejada. O noivo tem que viajar na véspera para um lugar fazer recenseamento. Maria tem que viajar com José 120 quilômetros de Nazaré até Belém. Imagina os irmãos, 120 quilômetros, uma mulher grávida no deserto, sem carro, nem ar-condicionado. 120 quilômetros, uma mulher grávida andando pelo deserto, onde durante o dia faz um calor de 60 graus e durante a noite temperaturas abaixo de 0 graus. Tinha tudo para dar errado essa família, meus irmãos, mas eles prosperam. Eles não permitem que perseguição de Herodes, nem de magos, nem de pastores, nem de reis e imperadores, eles não permitem que espadas, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, eles não permitem que nada afete a saúde espiritual do lar deles, porque eles são servos do Senhor, eles são servos de Deus, e eles se guiam pelo caminho do Senhor, com a palavra do Senhor. Maria continua na presença do Senhor, mesmo quando seu filho morre, ressuscita e vai ao céu. Eu ontem encontrei o pastor John Barnett, estava pregando no aniversário da nossa igreja lá em Brasília, lá na Asa Norte. E ele chegou para mim no final do culto, e eu fui cumprimentá-lo, ele e a Ana Barnett, e ele falou assim: Tiago, vem cá. Aí ele me segurou pela mão, me abraçou e falou assim: Tiago, eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu te vi. Aí eu, meu Deus, né? Como é que eu estava? Devia estar de fralda, cocô, né, para trocar. Ele falou assim: a primeira vez que eu vi você e os seus irmãos, vocês estavam numa roda de oração, num culto doméstico. Eu estava almoçando com seus pais, e eu vi o culto que seu pai fez com vocês. Eu nunca me esqueci de você e dos seus irmãos naquele culto. E hoje, quando eu te vejo pastor, trabalhando para o Senhor, eu fico feliz de ver isso. Base, meus irmãos, se constrói com tempo, se constrói com esforço, se constrói com empenho. Não é uma coisa que você pode desenvolver apenas no fim de semana, é vida com o Senhor. Eu me lembro do meu pai falando da minha avó, Dona Mercedes. Minha avó teve vários filhos, 9 filhos. Meu pai era o segundo mais velho. Ela auxiliou um pastor presbiteriano lá em Jaupaci, interior de Goiás. Esse pastor deixou a igreja, ela ficou cuidando da igreja, muitos anos. Pastoreando a igreja enquanto não tinha pastor. Minha avó, já de idade, abria, fechava a igreja. Depois essa igreja se tornou cristã evangélica, ela continuou trabalhando até que chegasse um pastor, ela que cuidava do seminarista. Olhando para a família da minha mãe, vejo a história de alguns tios avós na obra do Senhor. Alguns são missionários, descendentes de missionários. O nosso irmão Daniel estava falando sobre as suas gerações anteriores, de homens e mulheres que o trouxeram até aqui. Se você pensar, pastor, mas a minha árvore está nascendo em mim, então que nasça em você, e que se torne uma árvore frondosa, para servir de bênção para essa geração. A palavra de Deus precisa ser o fundamento para você solteiro, a palavra de Deus precisa ser o fundamento para você casado, a palavra de Deus precisa ser o fundamento para você na criação dos seus filhos. A palavra de Deus precisa ser o fundamento para você diante dos seus planos e dos seus projetos e diante das adversidades que você vai enfrentar. A palavra de Deus precisa ser o alicerce da tua vida.